A paz do Senhor, a igreja de Cristo, os irmãos que estão cultuando a Deus na rede social, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias em Provérbios 15, 1. Somente o versículo 1 do Provérbios 15. Nós vamos trabalhar o tema hoje, refletindo sobre a comunhão na família. Refletindo sobre a comunicação. Refletindo sobre a comunicação na família. Diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meu Deus, é a tua palavra, nos abençoa, nos ensina, nos exorta através dela. Estamos aqui em família de Deus, a igreja de Cristo, nossos irmãos e irmãs que estão cultuando a Deus, ouvindo essa palavra através dos seus lares, através do Facebook. Que o Senhor me use para falar a todos e aqueles que irão ver essa mensagem depois. Em nome de Jesus, que as famílias sejam edificadas com essa palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor me use, tenha misericórdia de mim, como instrumento em tuas mãos, para transmitir esse alimento do céu, que é a tua palavra. Tua palavra é o pão do céu, é o pão que basta. Então eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Refletindo sobre a comunicação na família. Vamos fazer aqui uma reflexão mesmo na palavra, né? Será uma mensagem rápida. Alguns pastores, alguns psicólogos, pastores psicólogos também, né? Terapeutas na área de família, casais, eles afirmam que não há fórmulas mágicas para o sucesso no casamento e na família, senão o diálogo. Na família tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter interação para a gente ter uma família boa, uma família abençoada, uma família unida, uma família em comunhão. E isso se aplica a toda a família. Sem dúvida alguma, um dos grandes males que tem afligido as famílias é a falta de comunhão. E isso acontece por causa da falta de comunicação. Se não tem comunicação, se não tem diálogo, se não tem conversa, se não tem transparência, se não tem flexibilidade, não vai ter realmente a unidade, a comunhão. Pais que não se comunicam com os filhos, por incrível que pareça. Muitos pais não conseguem dialogar, conversar com seus filhos. Filhos que não se comunicam com os pais. E até mesmo esposos e esposas que mal se comunicam. Existem casamentos em crise. A pessoa está casada há 10, 20 anos. Tem ali uma vida a dois, mas não há muito diálogo, não há comunicação, não há muita conversa. O mandamento, portanto, é comunicar-se. 2 conselhos a este respeito nós queremos rapidamente passar para a igreja nessa noite. O primeiro é: mantenha uma comunicação aberta. A família tem que ter uma comunicação aberta. O casal tem que ter uma comunicação aberta. Marido, mulher, mãe e filho, pai e filho, filho e pai. Em muitos lares a comunicação ela não é aberta. O que isso significa, pastor Francisco? Os cônjuges têm dificuldade de se comunicarem. O pai tem dificuldade de tratar sobre alguns assuntos com o filho. A mãe tem dificuldade de tratar, dependendo do assunto, com a filha. A comunicação não é aberta. Os membros da família não sentem liberdade para dizer aquilo que pensam,
para expor sentimentos íntimos ou dificuldades pessoais. Isso acontece basicamente por medo de serem recriminados. Vou dar aqui um testemunho para a glória de Deus. Lá na nossa casa, nós enfrentamos qualquer tema. Eu não tenho nenhuma dificuldade, isso desde pequena, desde de novinha, né? Nós ainda somos pequenos, né, filhinha? Mas desde novinhos, o nosso diálogo é muito aberto sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Minhas filhas não têm dificuldade de conversar sobre qualquer assunto comigo e nem com a mamãe, porque desde cedo a gente reúne e enfrenta o assunto. Pode ser assunto íntimo, pode ser o que for. A gente trata na roda ali da conversa de uma forma muito natural. A nossa conversa é muito aberta. Já os maridos, agora é a nossa vez, né? Por medo de serem recriminados, já os maridos, Paulo aconselha: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Isso está em Colossenses 3:19. Muitos esposos são rudes, sabia? Agora é com a gente, né? O homem muitas vezes é grosso e até mesmo mal educado. Do mesmo modo que existem esposos grosseiros, existem também muitas esposas que se utilizam da fala constantemente para brigar e implicar. Tem esposa também que não é sábia, é provocadora, é briguenta. Então, da mesma forma que não tem o marido sábio, grosseiro muitas vezes, existe a mulher que não é sábia, que é provocadora de confusão, de briga, de mal-estar no ambiente familiar. E aí Salomão diz um negócio muito sério. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. Às vezes eu surpreendo muita gente com esse versículo que eu vou ler agora. Salomão diz: é melhor morar sozinho em um barraco do que com a mulher briguenta e implicante na mesma casa. É melhor morar sozinho num barraco do que com a mulher briguenta. Tem outro versículo que diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com a mulher que vive causando confusão. Então, da mesma forma que o homem tem que amar a esposa, dialogar, não ser grosseiro, a esposa também tem que ser sábia e não ser uma mulher rixosa, né? Em Provérbios, o sábio afirma: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Observe que não é a palavra branda que ele diz aqui no primeiro versículo, parte do versículo. Ele diz a resposta branda. Ele está fazendo aqui uma reflexão sobre como agimos quando somos provocados. Qual é a nossa reação ao sermos perguntados, principalmente uma pergunta provocante? Ele diz que a nossa resposta tem que ser branda, porque aí a gente desarma quem perguntou. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, se eu respondo com dureza, com rigidez, vai suscitar a ira. Então a palavra de Deus nos ensina a sempre sermos apaziguadores, principalmente na família. Eu sei que os dias são maus, eu sei que cada um de nós temos um temperamento diferente. Eu tenho o meu e luto com ele constantemente. A gente erra, tem que pedir desculpa. Não
pode ficar intrigado, o esposo não pode ficar sem falar com a esposa. Discutiu durante o dia, brigou durante o dia com o esposo, com a filha. Resolva isso antes de dormir. Tem um princípio bíblico sobre isso para o esposo, para a esposa. Quem durante o dia não discute algum momento, né? Não, por conta da demanda, de repente fere com uma palavra, mas tem que saber pedir desculpa, ter a humildade de chamar a companheira para conversar, no caso das irmãs, o companheiro para conversar, para que essa pequena discussão não se transforme num monstro a ponto de danificar a relação, de danificar o casamento. Então, para manter um diálogo aberto e saudável, os membros da família devem desenvolver um ambiente de graça. A gente tem que entender que vivemos pela graça, pela misericórdia do Senhor. O esposo erra, a esposa erra, nossos filhos também erram. E a gente tem que tratar essas demandas sempre com amor, sempre com perdão, com misericórdia, corrigir, exortar, mas jamais recriminar a ponto de puni-los sem motivos muitas vezes, de causar ira nos nossos filhos, na família. Jamais, jamais. Temos que entender que vivemos pela misericórdia de Deus. E essa aceitação, né, um ao outro, esse perdão um ao outro, ele tem que ser constante na família. Isso começa na nossa casa, no nosso lar, e consequentemente na grande família que é a Igreja de Deus. Os filhos precisam saber que por mais que errem, seus pais sempre o amarão. Os filhos têm que ter essa segurança dos pais. A mãe sempre vai acolher. E isso acontece no geral, porque mãe é mãe. Uma vez eu vi um repórter sendo tão duro com a mãe, porque ele tinha cometido um erro, um crime. E o repórter estava cercando ela de todo jeito, dizendo que o menino era um monstro, e o que ele praticou foi feio, foi um crime. Mas ela, com os olhos cheios de lágrimas, disse: mas ele é meu filho. Eu amo meu filho. E no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu amo, eu estou aqui como mãe para acolhê-lo, eu estou aqui como mãe para perdoá-lo, eu estou aqui como mãe para ajudar ele a melhorar. Eu sou mãe. E é isso que a gente tem que transmitir para os nossos filhos. Os filhos precisam saber que por mais que errem, nós estamos sempre prontos a perdoá-los, sempre. Que por mais que tenham que ser disciplinados, exortados, será por amor e não por rancor. Eu vou disciplinar por amor. Eu vou exortar porque amo, não é por rancor, não é por ódio, não é castigar por castigar. O disciplinar é para corrigir, é para ajudar o meu filho a melhorar. O cônjuge precisa ter certeza de que será compreendido, tanto o homem como a mulher, amado e perdoado, para que se sinta encorajado a manter sempre uma comunicação aberta. Seja qual for o assunto, vamos conversar, vamos resolver, vamos tratar essa demanda. Não tem aquela frase que diz que o casamento não é aquele que não tem problema, o casamento feliz não é aquele que não tem problema, porque todo casamento tem problema. A relação, a vida a dois, a vida, o dia a dia
que envolve relação interpessoal, o homem é diferente da mulher, aí vem os filhos. A família feliz, estendendo aqui, não é a família que não tem problema. O casamento feliz e a família feliz, o casamento feliz é quando os cônjuges sabem juntos resolverem os problemas. E a família feliz é quando a família tem a habilidade, a capacidade, por que não dizer a resiliência, de superar, de dialogar, de se unirem para resolver qualquer problema. Essa é a família feliz, porque toda família tem problema. Talvez o problema que a família do Francisco tenha não seja o problema que a família da diaconisa Sueli tenha. Mas eu tenho as minhas demandas e a diaconisa Sueli com o seu esposo com certeza tem. E seremos felizes em família se juntos soubermos resolver esses problemas, ajudando um ao outro, perdoando um ao outro. Muitos casais mergulham no silêncio da alma, escondem sentimentos íntimos, inquietações pessoais, pois não veem o cônjuge como alguém com quem possa conversar, a quem possa abrir o coração, alguém que possa compreendê-lo, aceitá-lo ou amá-lo. Tem medo porque não tem segurança. Se eu abrir meu coração, se eu abrir o meu íntimo, o cônjuge vai me detonar. Mas não é para ser assim. A relação tem que ter confiança. Seja qual for o assunto, seja qual for a demanda, eu vou tratar com o meu cônjuge, eu vou tratar com os meus filhos, e nós vamos resolver juntos, para a honra e glória do Senhor. Amém, família de Deus? Então mantenha uma comunhão aberta. Não existe assunto que a família não possa enfrentar, conversar, reunir, tratar, seja qual for o assunto. Não esconda, trate abertamente, ore, ajude um ao outro, para a honra e glória do Senhor. Segundo lugar, e é o último assunto, mantenha uma comunhão constante. Estou trocando sempre, né, a palavra comunicação, comunhão, tá? Francisco é assim mesmo. O tema aqui é comunicação. Então, em segundo lugar, mantenha uma comunicação constante. A comunicação tem que ser aberta, como já expliquei, e ela tem que ser constante, contínua. Nós vivemos numa era conhecida que é a era da comunicação. Essa é a era da comunicação, século 21, 2021. Nunca foi tão fácil se comunicar com as pessoas como nesse tempo. Internet, rede social, WhatsApp, né? As redes sociais nos possibilitam a interação e a comunicação com diversas pessoas em diversos lugares no mundo. Estou aqui, converso com meus familiares no Piauí. É algo surpreendente. No entanto, a despeito de todas as ferramentas de comunicação existentes em nosso tempo, em nosso dia ou nos nossos dias, nunca houve pessoas tão isoladas, tão solitárias, tão reclusas quanto em nossos dias. Era para ser diferente, já que é a era da comunicação, mas infelizmente não é diferente. Nós estamos na era da comunicação virtual, porém nunca se constatou tanto sentimentos solitários, pessoas isoladas e reclusas. As inúmeras doenças emocionais são prova disso. As pessoas com solidão, com depressão, pessoas solitárias. E isso atinge as famílias. E se a gente não tiver cuidado, atinge o casamento. Pessoas moram no mesmo ambiente, na mesma casa, mas não conversam, não se comunicam. Eu acompanhei um casal
desse meu ministério, foi aqui no Rio. Eles estavam numa crise tão grande que um cônjuge não conversava com o outro. O cônjuge homem disse para mim: eu desisti, não tem mais como conversar com a minha esposa, eu não suporto mais conversar com ela, eu não aguento mais nem de ouvir a voz dela. Eu digo: meu Deus do céu. E nós começamos a acompanhar, eu e a Lia. E um dia, se não fosse, como é que diz aquele ditado? Se não fosse trágico, seria cômico, né? Ele chegou para mim e disse: pastor, eu vou tentar conversar com ela pelo zap. Ele num quarto e ela no outro. Eu digo: para quem não está conversando de forma alguma, tente pelo menos. De repente começa no virtual, né? E vão avançar para o presencial. E ele tentou. Quando foi na outra semana, ele disse: pastor, não dá não. Não dá para conversar com ela, nem pelo zap. Na época não era nem zap, né? Era aquelas mensagens. Era. Aí ele chegou: não dá não, pastor. Ela digita rápido e ela não deixa eu falar do mesmo jeito. A mulher digitava rápido. E ela só mandava para ele, não conseguia, coitado, responder a mulher. E eu digo: papai do céu. Eu lembro que a gente fez campanha de oração lá na casa deles, encontro. Melhorou. Até hoje eles estão juntos, são casados. Mas eu percebia também que naquele lá o filho também era num quarto, a filha no outro. Deus ajude que eles tenham melhorado a comunicação, né? Deus ajude. Estou contando essa história para dizer que infelizmente no século da comunicação, lares, e não são poucos não, quantos lares neste momento vivem sem comunicação? Cônjuges, cada um no quarto, filhos isolados no quarto, com a internet, negócio terrível. Então o segredo de uma família saudável e feliz é a manutenção de relacionamentos profundos através de uma comunicação constante. Nos nossos dias atuais, as redes sociais são os maiores ladrões do diálogo conjugal e familiar. Preste atenção nisso, as redes sociais. Aí eu estou falando de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram. Agora tem um novo aí, né? TikTok, né? TikTok, WhatsApp. São os maiores ladrões da comunicação conjugal e familiar. A pessoa passa 2, 3 horas por dia nas redes sociais e não tira meia hora para conversar. Ó, eu falo isso, jamais eu iria falar algo aqui, jamais, que a gente não fizesse em casa. Lá em casa a gente não deixa passar. Hoje mesmo fizemos, né? Ah, fez porque veio pregar? Não, é porque é costume nosso. A gente almoça reunido à mesa. Tem momento lá que a gente desliga tudo. A Flávia mesmo diz: pai, não liga a televisão não. Pai, não vamos entrar na internet não. E a gente fica conversando. Isso é importante, gente. É importante para o casamento, é importante para o lar. Ah, pastor, na minha casa não tem nem mesa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da mesa, objeto. Eu estou falando de você reunir. Pode ser no sofá ali, pode ser em qualquer ambiente da casa, na cozinha, para conversar em família, para dar tempo para o filho, para a filha conversar com a esposa. Se a gente não tiver cuidado, sinceramente, as redes sociais, como eu disse, né, antes, roubam a comunicação na família. Então não é exagero dizer que o tempo que os filhos passam, e os cônjuges também, né, conversando ali no íntimo do lar,
é tão pequeno, é tão insignificante às vezes, porque passa mais tempo no videogame, no videogame, né? Até mesmo casais passam mais tempo diante da televisão ou das redes sociais ou acessando, né, qualquer tipo de programação, do que manter um diálogo prazeroso e amoroso em família. Isso é lamentável, mas acontece. Que o Senhor nos repreenda disso. E se nós estamos falando aqui com algum lar, com alguma família que está se identificando desse lado negativo que eu estou falando aqui, como exemplo, que Deus te repreenda disso. Que a partir de hoje você tome uma atitude, que a partir de hoje você separe um tempo para manter essa comunicação em família. Tem um exemplo bíblico, por conta de um problema familiar, Davi, né, ele passou um tempão sem falar com Absalão. A palavra de Deus diz que ele ficou intrigado com o filho durante 2 anos, e as consequências foram terríveis, né? As consequências da falta de comunicação ali na família de Davi foi um negócio trágico. Que Deus nos livre de tamanha tragédia. Concluindo, começamos citando a frase de alguns filósofos sobre a importância do diálogo num casamento. Certa feita, após o término de uma palestra, um desses filósofos famosos, um casal de noivos pediu-lhe uma dica que os ajudasse a desenvolver um matrimônio saudável, um casamento saudável. E o filósofo respondeu: não tenha redes sociais nos primeiros 2 anos de casamento. Ele não quis radicalizar, ele quis só passar uma mensagem forte para aquele casal. Ele quis dizer: não deixe as redes sociais roubar a comunicação de vocês. Era isso que ele queria dizer. O mesmo pode se dizer em relação aos pais, os filhos. Você não acha que a sua família deve ter mais momentos de diálogo? Ouça a palavra de Deus hoje e comprometa-se a partir de hoje a se esforçar por manter uma comunicação aberta e constante no seu lar. Uma comunicação aberta e contínua. Momentos em família. Momento de oração, de verdade. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, os irmãos aqui presentes. Você reúne a família para orar? Qual foi a última vez que você reuniu sua família para orar? O culto familiar, o culto doméstico. É importante reunir a família para almoçar, para tomar café. Reunir a família para conversar, bater um papo ali de assuntos, de gracejos. Quanto tempo você fez isso, hein? Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, pastor, faço constantemente. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Ah, pastor, realmente as redes sociais têm roubado, né? Tem roubado a nossa comunicação. Então vigie, a partir de hoje tome uma atitude, melhore. Não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? Então comunicação na família é importante. Comunicação no casamento é importante. Comunicação aberta, comunicação contínua. Convido a igreja a ficar em pé. Vocês